Você já teve que criar uma sacola de vinhos personalizada que realmente valorizasse o produto do seu cliente? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo aqui no meu CorelDRAW de como criar esse tipo de arte, unindo profissionalismo e elegância. Nós vamos pegar e escolher uma cor Pantone para dar aquele toque bem premium e vamos também incluir uma foto em alta resolução, de uma forma que fique com uma ótima qualidade para impressão na gráfica. Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes para criar uma arte que encanta qualquer cliente. Opa, aqui é o Mágoa e este é o canal Rapaz do Design, design gráfico para iniciantes. E por aqui você aprende design gráfico na prática, aplicado em projetos reais. E no vídeo de hoje nós vamos fazer juntos uma sacola de vinhos personalizada e incluir uma foto em alta resolução com uma ótima qualidade para impressão na gráfica e escolher uma cor Pantone dourada para dar aquele acabamento premium. E essa daqui o cliente me mandou já depois de pronta e já veio até com um vinho dentro pra gente. Vamos supor que inicialmente o cliente me mandou apenas a medida frontal da sacola de vinhos, que será 10 centímetros por 39. Então vamos pegar aqui, vamos dar o Ctrl N e já criar aqui uma página com 10 por 39. Vou dar o OK aqui, ou se eu quiser eu posso já vir aqui direto na janela aqui inicial do documento para criar já aqui com... Eu gosto de fazer tudo em milímetros para ver os detalhes, né? Então eu vou criar lá com 100 milímetros por 390 e aqui embaixo vou deixar com 300 dpi de resolução e aqui a cor padrão para impressão é o CMYK e vou clicar aqui em OK. Criou a nova página. Já vamos pegar e vir aqui no cantinho da página, dar 2 cliques e colocar as linhas guias. Lembre-se sempre de trabalhar com as linhas guias para você conseguir colocar uma arte bem ajustada aí dentro dos padrões aí para dentro da sua arte, não ficar nada cortado. Ela vai te ajudar bastante. Então eu venho aqui nas opções e coloco lá no presets aqui o Page Borders e clico aqui em OK. Ele já vai me criar as linhas guias na volta toda da página. Vou aproveitar também, já coloquei em volta da página as linhas guias, vamos colocar também umas linhas guias de segurança. Vamos colocar aí com 10 milímetros de distância das bordas, para a gente ficar aí com uma área de segurança boa, para nenhum objeto, nenhum desenho, nenhuma informação cair ali próximo, ficar na beirada, né? Que além de ficar feio, você vai correr o risco aí de cortar alguma coisa aí da sua arte. Então sempre trabalhe com linhas guias e coloque aí tanto a linha guia aí de fora, né, da página, que é a de corte, quanto a linha guia aqui, as linhas guias de segurança, que daí você vai colocar de acordo com a arte que você está fazendo, mais ou menos, mas normalmente varia aí em artes desse tipo entre 5 e 10 milímetros, para ficar ali distante das bordas e você não correr nenhum risco de sair nada errado. Agora vamos pegar e dar o Ctrl I e importar o logo para colocar aqui. Esse é o frontal da nossa sacola de vinho. Vamos colocar o logo e algumas informações de contato. Então vai lá na pastinha do trabalho aí que você está fazendo. Eu vou importar aqui o logo do cliente e vou colocar aqui bem no centro aqui do frontal da sacola de vinhos. Vamos colocar aqui bem no meio certinho. Aqui ele tem um branco, eu vou deletar. E aqui ele ficou aqui com 5 centímetros. Vamos colocar aqui 5,5, que dá 55 milímetros. Eu vou dar o Enter e vou dar o P, para ele ficar bem no meio. Então aqui o logo aqui da Ganesh Vinhos, que esse aqui é um cliente real, esse é um trabalho que eu fiz de verdade para o cliente, não é um daqueles simulados. Então coloquei aqui o logo da Ganesh bem no meio aqui da minha arte. E lá embaixo, no rodapé aqui da arte, né, na parte de baixo, vamos colocar aqui o site. Então, vou colocar aqui só um site fictício, www.site.com.br. E vamos colocar também o celular 11 99999 9999, só para exemplificar aqui na aula para vocês.
Vamos vir agora com a ferramenta de seleção e formatar aqui a fonte. Vamos centralizar ela. Vou vir aqui no alinhar e distribuir aqui nas abas de encaixe, verificar se está aqui para alinhar pelo centro da página e clicar aqui para alinhar bem pelo meio certinho. E vou colocar aqui uma outra fonte aqui. Vamos utilizar aqui a fonte Monte Serra, por exemplo, e vou colocar ela aqui em bold para ela aparecer um pouco mais aqui, porque essa arte aqui vai em cima ainda da cor dourada em Pantone que a gente vai escolher mais pro final. Vou dar o Ctrl K aqui para quebrar aqui o site e o celular. Vou passar o celular para cima, deixar o site para baixo. E aqui no 11, né, que é o DDD aqui de São Paulo, no caso, vou diminuir ele aqui para ficar um pouco mais bonito aqui, e vou diminuir tudo um pouquinho aqui também para não ficar tão grandão aqui. E aqui até pode ficar um pouco mais afastado ali, aí fica entre 10, 12 milímetros ali, afastado da borda da página. Então a gente tem aqui a parte da frente aqui da nossa sacola. Vamos fazer agora a parte do verso, a parte de trás, que a gente vai incluir uma imagem em alta resolução. Eu vou vir aqui embaixo onde está o página 1 ali, né, o page 1, e vou clicar aqui no mais para criar uma segunda página, que vai ser o verso aí da nossa sacola de vinhos, e vou dar aqui o Ctrl I para importar uma imagem. Só que aqui nesse caso, pessoal, essa imagem não é de um banco de imagens. Vou importar ela aqui e vou colocar ela aqui até chegar ali no limite ali da margem de segurança que a gente colocou, e vou clicar com a tecla de atalho P para centralizar. E esta imagem não é uma imagem de banco de imagens. No caso aqui, o cliente pediu para eu colocar imagens do catálogo dele, dos vinhos que ele vende. Então, quando for essa situação, como é que a gente faz? Você precisa pegar e falar para o seu cliente que você vai precisar contratar um fotógrafo, e aí mandar para o fotógrafo a garrafa de vinho lá para ser fotografada, e pede lá pro fotógrafo fazer uma foto em alta resolução com pelo menos aí 20, 30 centímetros e 300 dpi. E aí não é uma regra, mas na maioria das vezes que você for fazer um trabalho aí, sempre peça nessa medida. Quando for vertical, que é no caso da garrafa, então a altura com 30 centímetros pelo menos e 300 dpi. Se fosse na horizontal, a largura com 30 centímetros, né, aí você pediria com a largura de 30 centímetros e 300 dpi. Então, sempre utilizando aí essa medida, na maioria das vezes você não vai ter problema com a qualidade da imagem. Você vai poder aumentar ela bem aí e fazer uma arte aí com segurança para o seu cliente e ter um ótimo resultado final, sem uma imagem em baixa resolução. Então, lembre-se sempre, quando você tiver que pedir para o seu cliente o produto dele para fazer uma foto com o fotógrafo, peça dessa forma aí para ter uma arte perfeita aí para colocar aí aqui no caso a sacolinha, né, colocar aqui e sair tudo bem certinho. Então colocamos aqui, se eu clicar aqui na imagem, ela tá lá em cima lá, eu coloquei ela aqui chegando até a margem de segurança. Se a gente verificar aqui em cima, ela tá com 320 milímetros na altura, que é equivalente a 32 centímetros na altura. E lá embaixo, se eu vir aqui embaixo, consigo ver os DPIs da imagem. Ou se você quiser, você abre no Photoshop e também vê por lá no Image Size, no tamanho da imagem também. Mas aqui no CorelDRAW, clicando na imagem, você consegue verificar aqui embaixo, ó lá, 450 dpi. Então ele fotografou com mais de 30 centímetros. Então tem uma ótima qualidade essa imagem para a gente utilizar aqui desse tamanho, ou até um pouco maior se precisar. E aí eu vou pegar já, e como eu falei no início do vídeo, o padrão de cores para impressão é o CMYK. Só que quando o fotógrafo faz lá para ter um maior ganho do espectro de cores da máquina dele, ele já vem, né, tudo com o setup do padrão de cores RGB para fotografia. E aí quando você importa aqui, você transforma lá em CMYK. Então eu vou vir aqui em bitmap, converter em bitmap, e eu não preciso colocar os 450 ali nesse caso, porque eu não vou usar maior que isso aqui na sacolinha. Se fosse para outro, aí eu colocava, mas aqui nesse caso não precisa. Eu vou converter lá em 300 dpi, CMYK, e aqui eu vou colocar, vou deixar aqui ticado, selecionado todas as opções aqui e clicar em OK para transformar a imagem em CMYK 300 dpi, que não precisa mais que isso aqui no caso da sacola de vinhos.
Agora vamos aproveitar que a gente já está aqui no verso, vamos colocar também as informações ali de contato no verso também. Vou vir aqui na primeira página, dar o Ctrl C, voltar lá na segunda página e dar o Ctrl V ali. E se você achar que até ficou muito grande a garrafa, você pode até vir aqui e diminuir um pouquinho para não ficar tão exagerada. Vou até diminuir um pouquinho aqui. E aí ficou ali também com o contato da empresa ali embaixo. Lembrando que ali eu só coloquei um qualquer, só para exemplificar aqui na aula. E agora a gente precisa indicar aqui uma cor Pantone, porque vocês viram aqui que a sacolinha aqui que a gente fez, ela é dourada. Até aqui ó, o cordãozinho é dourado. E aí como é que a gente faz para indicar uma cor Pantone para o nosso cliente enviar lá para a produção da gráfica que ele está fazendo? A gente vai precisar de uma paleta de cores Pantone. Eu vou até pegar e mudar para a câmera do celular aqui para mostrar mais de perto a paleta para vocês e a diferença aí da paleta de cores Solid Coated e Solid Uncoated. Bom pessoal, e qual é a diferença do Solid Coated para o Solid Uncoated? Vou mostrar para vocês aqui ao vivo e a cores, né? A minha paleta é um pouco velhinha, mas ela ainda funciona. Então a gente tem aqui a paleta Solid Coated e tem aqui a paleta Solid Uncoated. A paleta Solid Coated é para o papel brilho. Essa é que é a diferença. Como eu já fiz aqui a sacolinha, eu sei lá que o Pantone dourado lá pode ser um desses aqui, o 871, 872, 873. Aí eu vou comparar com o logo do meu cliente e ver qual é o Pantone que melhor se adequa. Só que a Solid Coated é para o brilho. A nossa sacolinha é fosca. O Solid Uncoated que vai ser a paleta padrão para escolher uma cor para impressão no papel fosco. Então, se a gente for lá e ver aqui nos mesmos números, olha lá, 871, 872, e a gente vê por aqui e coloca direto lá no CorelDRAW para mostrar, né, pro cliente, né, para ele ver qual é a indicação de cor que a gente quer para a sacolinha, que daí ele vai pegar, vai mandar o arquivo lá pro fornecedor, aí o fornecedor vai pegar também, ele tem lá também uma paleta de cores para escolher certinho a cor que a gente está fazendo a indicação por aqui. Então, essa é a diferença entre o Solid Coated para o Solid Uncoated. Solid Coated, papel brilho. Solid Uncoated, papel fosco. Então, vamos voltar lá e colocar a cor Pantone direto no CorelDRAW para a arte que a gente vai mandar lá para o cliente. Vamos pegar aqui então a ferramenta Retângulo Tool. Dá 2 cliques nela, ela vai fazer um retângulo no formato da nossa página. E vamos pintar aqui com o branco mesmo e tirar o contorno. Agora vamos pegar aqui o conta-gotas de cor, clicar aqui na cor aqui do logo que está em CMYK e pintar o fundo. E vamos passar o logo e as informações do site aqui para branco. Vamos clicar agora aqui no fundo e vamos vir aqui no editor de cores aqui embaixo, nesse quadradinho, dá 2 cliques aqui onde tem um baldinho, que vai abrir aqui a janela de edição de preenchimento aqui para a gente mexer nas cores. Aí você vem aqui na paleta de cores, no Color Palettes. Clicando aqui no Color Palettes, você vem aqui embaixo no CMYK Palette e muda aqui para Spot, Pantone, Previews e vem aqui, ó lá, Solid Coated e Solid Uncoated. E a gente pode clicar agora aqui e colocar aqui 871, que foi lá o dourado que a gente viu na paleta de cores. Se você achar que ficou muito claro, ficou muito diferente, né? Porque aí você vai ver com a paleta lá e
e vai conferir com o logo do cliente. Aí você muda lá. E no caso aqui do cliente Ganesh, eu utilizei lá o 871 mesmo, porque quanto maior aqui, você vê que ele vai ficando aqui mais avermelhado. Até mesmo aqui, olhando aqui na paleta aqui Uncoated, a gente vê que o 871 ele é mais esverdeado, né? Então é um dourado mais esverdeado, não é um dourado mais avermelhado. Então na paleta de cores dá pra ver melhor, mas até aqui mesmo na edição de cores do CorelDRAW dá pra ver. Então nesse caso aqui, aí você tem que, se você tiver que lidar com Pantone, é melhor, né, confiar mais na paleta de cores aqui. Na tela não vai dar pra ver muito aí o resultado final, vai ficar aproximado, mas você não vai ter uma noção muito boa, tanto quanto olhar direto na tabela Pantone. Escolhi lá então o 871, vou clicar aqui em OK, vou dar o Ctrl C aqui e vou colar aqui no verso também, aonde tem aqui a imagem em alta resolução, e vou pegar aqui a dimensão paralela aqui, né, a ferramenta dimensão paralela, e vou colocar aqui o tamanho aqui da nossa arte aqui pro fornecedor ver e pro cliente também, né? Então eu sempre coloco aqui as dimensões, né, as medidas da arte aqui. E como a gente tem as linhas guias, essa ferramenta dimensão paralela, ela obedece aqui às linhas guias, então fica bem certinho ali a medida na hora que o cliente for ver lá, a gente exporta um JPEG e manda para ele lá, e aí ele vai conseguir ver certinho lá as medidas. Faltou aqui só a gente passar aqui o telefone e o site para branco também. Seleciona lá e passa para o branco também para ficar certinho o verso da sacolinha de vinhos com a frente também. E se você curtiu esse passo a passo, aqui no canal tem muito mais tutoriais como este. Já deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e se você quiser acelerar o seu processo criativo, confere os meus cursos e materiais exclusivos de design gráfico na prática. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu!